O ano de 2025 entrou para a história como um dos momentos mais tensos da política norte-americana desde os anos 1960. Os Estados Unidos, uma potência global que por décadas se apresentou como o exemplo máximo de estabilidade institucional, hoje enfrentam uma tempestade perfeita que combina polarização extrema, desconfiança nas instituições, risco de paralisia governamental e conflitos internos que podem redefinir completamente o futuro do país. Neste vídeo, nós vamos aprofundar esse cenário e entender por que tantos analistas falam abertamente sobre um possível colapso político dos Estados Unidos entre 2025 e 2026. Se você gosta de análises profundas, já se inscreva no canal, deixe o like e acompanhe tudo até o final para entender o que está realmente acontecendo nos bastidores do poder americano. O primeiro elemento dessa crise é a polarização eleitoral. Nos últimos anos, republicanos e democratas deixaram de ser adversários e se transformaram em inimigos ideológicos. A confiança cruzada praticamente desapareceu. Pesquisas recentes mostram que mais de 60% dos eleitores acreditam que o país está no caminho errado, enquanto uma parcela significativa considera a possibilidade de violência política como algo provável. Esse ambiente cria um terreno fértil para rupturas institucionais. Além disso, cresce a preocupação com decisões judiciais cada vez mais politizadas. O papel da Supreme Court of the United States se tornou central em disputas que antes seriam resolvidas no Congresso, aprofundando a percepção de que o judiciário está sendo usado como arma política. Essa judicialização da política tem consequências graves. Quando decisões que impactam milhões passam a ser vistas como movidas por interesses partidários, a legitimidade das instituições sofre danos profundos. A economia também pesa nesse cenário. Apesar de ainda ser a maior economia do mundo, os Estados Unidos enfrentam um custo de vida crescente, dívidas recorde e um mercado de trabalho instável em setores essenciais. Muitos americanos sentem que o sistema deixou de funcionar para eles. Esse descontentamento alimenta movimentos populistas, tanto à direita quanto à esquerda, que prometem soluções radicais e imediatas, frequentemente incompatíveis com a estrutura tradicional do país. Outro fator decisivo é o impacto das redes sociais na disseminação de informações e na formação de narrativas. Plataformas gigantes, algumas maiores que estados inteiros, moldam opiniões, espalham versões contraditórias dos fatos e criam realidades paralelas onde cada grupo vive dentro de sua própria bolha informativa. Isso faz com que eventos políticos simples ganhem narrativas completamente diferentes dependendo do lado que você consulta, tornando impossível construir consensos mínimos. Para piorar, essas plataformas incentivam conteúdo emocional e polarizador, pois isso gera mais engajamento. Enquanto isso, órgãos de segurança como o Federal Bureau of Investigation alertam para o crescimento de milícias internas e grupos extremistas, que veem 2025-2026 como uma espécie de ano zero para redefinir o país. Esses grupos estão armados, organizados e cada vez mais politizados, aumentando o risco de confrontos regionais ou tentativas de ataque a instituições federais, como já ocorreu no passado recente. O Congresso também enfrenta a paralisia crônica. A incapacidade de aprovar orçamentos, a constante ameaça de shutdowns e o uso estratégico de bloqueios legislativos transformaram a governabilidade em uma arena de caos permanente. O país vive um ciclo em que cada lado prefere derrubar o adversário a negociar compromissos mínimos. Isso faz com que crises pequenas se tornem grandes e crises grandes se tornem insolúveis. No cenário internacional, adversários estratégicos observam atentamente. Enquanto os Estados Unidos lidam com conflitos internos e instabilidade, potências como China e Rússia avançam em suas agendas globais. A percepção global de que a América está enfraquecida alimenta uma disputa acelerada por influência em regiões como Oriente Médio, África e América Latina.
Muitos analistas apontam que o declínio político interno dos Estados Unidos pode resultar, a curto prazo, em perda de poder militar e diplomático. Internamente, cresce um sentimento de que o próprio federalismo americano está sendo colocado à prova. Estados governados por partidos diferentes adotam políticas completamente opostas, em alguns casos ignorando decisões federais. Isso gera a impressão de que o país é, na prática, dois blocos políticos coexistindo sob a mesma bandeira, mas seguindo regras diferentes. Alguns especialistas chegam a argumentar que, pela primeira vez desde 1860, há risco real de fragmentação política, não necessariamente pela via da secessão, mas pela incapacidade do governo federal de impor diretrizes nacionais. Outro elemento grave é a crescente desconfiança no processo eleitoral. Nos últimos ciclos, acusações de fraude, manipulação e interferência externa se tornaram rotina, minando a confiança pública. O problema não é apenas a possibilidade de fraude, mas o fato de que milhões acreditam nela independentemente das evidências. Isso significa que qualquer resultado eleitoral pode ser contestado e, pior, rejeitado. Sem confiança no voto, nenhuma democracia se mantém funcional. Tudo isso cria um ambiente de tensão que pode explodir em 2025-2026. O país enfrenta uma combinação explosiva: desconfiança nas instituições, crise econômica, polarização crescente, grupos extremistas armados, redes sociais inflamando o debate, tensões judiciais, conflitos federais e estaduais e um cenário internacional que pressiona a capacidade americana de atuação. A pergunta que muitos fazem não é mais se os Estados Unidos vão enfrentar uma ruptura institucional, mas sim quando e de que forma. Este vídeo busca exatamente isso: apresentar os fatos, conectar os pontos e analisar como a democracia mais poderosa do mundo chegou a esse ponto de fragilidade. Então, se você valoriza conteúdo profundo e independente, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Isso ajuda muito a continuarmos produzindo análises sérias sobre o que realmente está acontecendo no mundo.